Oficina literária. Para começar, o intuito dessa oficina é possibilitar que você se sinta mais seguro para começar a escrever ou mesmo escrever. Toda ideia pode se transformar em narrativa escrita a partir do momento que encadeamos esse pensamento de forma lógica e o materializamos, ou seja, a partir do momento que conseguimos encadear esse pensamento para que seja transmitido através de palavras, sejam elas escritas, faladas ou digitadas. Sim, um texto literário pode ser transmitido através da fala, seja reproduzindo como numa peça de teatro, uma canção, ou mesmo mantendo-o atualizado e vivo, como no caso dos textos que compõem o que chamamos de literatura oral, comum aos povos nativos do Brasil e às diversas outras culturas. De toda forma, como seu texto irá começar dependerá das seleções e escolhas que você fizer. A primeira coisa é ter em mente que escrever é dizer algo e que o estilo, o gênero ou mesmo a classe literária a qual seu texto pertencerá será parte do como dizer aquilo que se quer dizer. Contudo, num primeiro momento, o que será abordado é a relação entre escrever e dizer algo. Todo texto, independente de sua forma, de suas características, comunica algo, seja explicitamente ou mesmo de forma implícita ao texto, como, por exemplo, uma poesia concreta que busca, através da forma, envolver o leitor de uma certa maneira. Observe este poema, Lua na Água, de Paulo Leminski. O sentido do poema não é apresentado apenas pelo significado ou pela relação entre as palavras, mas também pela imagem, pela grafia das letras e palavras, o que traz uma nova camada de sentidos ao poema. Dessa forma, podemos perceber que, independente do texto, ele nos transmitirá algo. Cabe ressaltar aqui que trabalharemos o texto em prosa, que se difere do texto poético por alguns elementos. O texto em prosa apresenta parágrafos, porém, diferente do texto poético, não apresenta versos, nem seu ponto focal é a criação de ritmo. Um texto em prosa é um texto contínuo, muitas vezes dividido em períodos simples e compostos, além de parágrafos, como já foi dito. É o texto que vemos em narrativas, crônicas, contos, em jornais e nas conversas do cotidiano. Uma das principais características, além da continuidade, é o uso predominante da linguagem denotativa, ou seja, linguagem que apresenta um sentido literal. Aquilo que se escreve é aquilo que se lê e aquilo que se compreende. Existem alguns tipos de prosa, como a prosa literária e a prosa não literária. Muitos dos livros exigidos nos vestibulares, por exemplo, como Quincas Borba, de Machado de Assis, fazem parte do grupo de prosa literária. Já uma redação pedida no vestibular ou mesmo no Enem costuma ter como obrigatoriedade ser escrita em formato dissertativo, que é uma prosa bem objetiva. O texto poético costuma apresentar um formato diferente, assim como um efeito diferente sobre como transmitimos aquilo que queremos ao nosso leitor. Não é necessário mais que seja feita uma transmissão de forma literal, ou seja, no texto poético podemos ter palavras ou conjuntos de palavras que passam a significar coisas diferentes do que significavam na realidade, na forma literal. Um bom exemplo é pensar que quando falamos sobre céu da boca, num texto de prosa, geralmente abordaremos uma questão orgânica ou fisiológica. Perceba no texto. A boca é formada pelos dentes, língua, gengiva, palato, céu da boca, bochecha e lábios. Esse grupo é responsável pelo início da digestão. Os dentes cortam os alimentos em pequenas partes menores. Já no seguinte texto poético,
Olhando por horas o céu da boca, enevoado e triste, prevejo a tempestade e recolho as velas de minha nau, outrora em riste. Nos dois tipos de texto, usamos a mesma expressão, céu da boca, mas com sentidos muito diferentes. Num deles, estamos falando sobre uma parte do corpo, e no outro percebemos que há um outro sentido, já que uma parte do corpo não pode apresentar características como enevoado e triste, aproximando o significado do texto a uma percepção do indivíduo que possui aquele céu da boca, estando ele, sim, enevoado e triste. Há ainda prosa poética, mas, para efeito dessa oficina, abordaremos o texto em prosa literária, podendo ser utilizada essa técnica para o desenvolvimento de qualquer outro tipo de texto. Tendo isso como ponto de partida, proponho que você se oriente para desenvolver a estrutura do seu texto utilizando cartões, que vão te auxiliar, seja nas questões mais amplas ou mesmo nas questões mais básicas do seu texto. Esses cartões servirão para que você visualize tanto a estrutura de como selecionar o que dizer com o seu texto, como a estrutura de como dizer aquilo que pretende dizer. Cada cartão servirá para responder uma pergunta referente ao seu texto. Seja ele um texto curto ou um livro inteiro, a compreensão estrutural auxiliará nos dois casos. Em cada cartão há uma palavra, frase ou função sintática a qual responderemos de forma simples, buscando informar ali apenas o necessário e o mais importante sobre elas. O primeiro cartão se refere ao tema. Esse é o maior cartão, pois apresenta muitos desdobramentos. Por tema, entendemos tudo aquilo que quero dizer com o meu texto. Será ele o pano de fundo de sua história, o conflito abordado. Responda em poucas linhas, mas não deixe de pesquisar tudo o que puder sobre ele, de forma que tenha domínio sobre o tema abordado. Após definir o cartão tema, definiremos o cartão tipo de narrador. Uma história pode ser contada por diversos tipos diferentes de narrador. Podemos ter o narrador personagem, que é nada mais o narrador que participa da história. Ele pode ser um dos personagens principais ou ser apenas um personagem secundário. Sendo um porta-voz de histórias narradas em primeira pessoa, esse tipo de narrador apresenta relação intrínseca com os demais personagens. Podemos ter também o narrador protagonista. O narrador protagonista narra uma história do ponto de vista de quem é o personagem principal. Todas as ações narrativas giram em torno dele e, portanto, trata-se de uma produção notadamente subjetiva. Narrador onisciente. Narrador onisciente é aquele que conta a história em terceira pessoa e, às vezes, admite a narração em primeira pessoa fazendo algumas intromissões pessoais acerca das ações narradas. Aquele narrador que sabe tudo o que acontece na trama, mesmo que não tenha sido escrito no texto. É ele que faz revelações sobre o seu texto. Narrador observador. É um narrador em terceira pessoa e narra apenas o que vê, o que observa. Isso é, não participa da história e nem tem conhecimento total dos fatos e personagens. Narrador não confiável. Este narrador, chamado de narrador não confiável, é aquele que tem sua credibilidade comprometida, seja por mentir ou por aparentar poucos-são. Ao contar mentiras, ocultar informações, o narrador não age em conformidade com as normas narrativas da obra. Narrador testemunha. Narrador testemunha é um dos personagens inseridos na história, mas ele não é o personagem principal. Essa categoria de narrador analisa tudo o que acontece e conta a história em primeira pessoa. Ele vivencia os fatos,
mas como não é o protagonista, sua narrativa apresenta uma visão secundária. Após a definição do seu narrador, agora é o momento de definir quais serão os personagens do seu texto ou mesmo do seu livro. Perceba que um texto, seja ele um conto ou uma crônica, apresentará um número mais reduzido de personagens do que um livro completo, porém a forma como irá desenvolvê-lo será a mesma. Observe que podem ser diversos cartões e que ao longo do desenvolvimento de seu texto podem sofrer alteração, aumentando ou diminuindo o número de personagens ou mesmo alterando as características destes. Contudo, se for realizar mudanças, busque refletir sobre elas. Um personagem deve ser bem coerente, de forma que seja um ponto forte para o seu texto, e não o contrário. Uma boa forma de encontrar as características de cada personagem é criar algo como uma ficha cadastral. Responda: qual o nome de sua personagem? Idade? Se deseja especificar aparência, costumes, humor, traços psicológicos, gostos, características que julgue importante e, inclusive, com quais personagens ele se relaciona. Faça isso para todos os personagens que julgar importante para sua trama. Após o preenchimento desses cartões, chegou a hora de pensar na estrutura da sua história, ou seja, o começo, o meio e o fim. Não é necessário apresentar todos os detalhes, mas criar um fio condutor que permita que saia do começo e chegue ao fim sem muitos obstáculos, e de forma que o desenvolvimento do seu texto, ou seja, o meio dele, seja facilitado para que você escreva. Após o preenchimento desses cartões, uma grande parte de sua escrita estará bem evidente para você e permitirá que costure essas informações com o texto. Uma outra etapa, caso tenha dificuldade nas estruturas menores e gramaticais que compõem o texto, é entender a relação sintática de alguns elementos. Dessa vez, você terá cartões que te auxiliarão a escrever as frases propriamente ditas e não exatamente a trama ou o enredo. A primeira coisa que devemos ter em mente é que a relação entre sujeito e predicado é indissolúvel por vírgulas. Isso quer dizer que nunca separaremos sujeito e predicado. Estas duas unidades sintáticas devem trabalhar juntas, sem separações, a não ser no caso de utilização de apostos ou vocativos. Mas, inicialmente, comece trabalhando com a estrutura sujeito e predicado. Como encontrar seu sujeito e como saber o que é predicado? Quando temos um verbo, haverá um sujeito. Dessa forma, a melhor maneira de encontrar o sujeito de sua frase ou oração é fazendo uma pergunta ao verbo. E a pergunta pode ser: quem é que ou o que é que? A resposta para a sua pergunta é o sujeito. Respondida sua pergunta, marque em seu cartão e perceba que tudo que estiver após o sujeito, que não seja artigo ou adjetivo ligado ao sujeito, faz parte do predicado. Nesse ponto, você já consegue visualizar como deixar seu texto mais compreensível, semanticamente e correto, gramática e sintaticamente. A dica é: escreva primeiro de forma simples. Busque a ordem direta, onde terá sempre sujeito e predicado. E depois se aventure para frases com ordem direta, onde o predicado ocorre antes do sujeito. Mas antes disso, domine a construção de frases em ordem direta da forma mais completa possível. Lembre-se, quem escreve um texto conta algo. Então, ao selecionar todos esses cartões, você estará selecionando
o que vai contar, ou seja, o tema. Quem vai contar, isso é, o narrador. Quem participa da história, ou seja, os personagens. Como é a história? O começo, o meio e o fim. Como irá contar? Será dominando as frases, compreendendo relações gramaticais básicas como sujeito e predicado e evoluindo para frases mais complexas e rebuscadas. Em todas as situações, use palavras que conheça o significado, que sejam familiares a você, ou, se desejar acrescentar um verbete sobre o qual não tiver certeza, consulte um dicionário físico, ou mesmo online, lembrando que os dicionários completos e fiéis online são os disponibilizados de forma física também. Agora, após conhecer um pouco dessa técnica, chegou a hora de pôr em prática e experienciar a escrita. Comece a criar suas histórias, seus textos e vivencie a satisfação de produzir um texto literário.